Shalom, grupo, quer dizer, grupo não, Facebook. Com a graça de Deus, dando continuidade à leitura das cartas apostólicas, que nós precisamos aprender muito. Já vim mais tarde hoje porque eu saí, estou aproveitando aqui na volta para fazer. Hoje a gente começa um livro novo, Colossenses. Colossenses tem a quantidade de capítulos que Filipenses tem. Eu não sei porque na minha cabeça eu achava que Colossenses fosse menor. Mas vamos lá, deixa eu ver quantos versículos tem. Já dá 2 lives. Ok. Começar a leitura com a graça de Deus, que o Senhor nos ajude aqui, nos oriente na leitura da palavra que o Senhor deixou para nós através dos apóstolos de Cristo, ok? Aleluia, glória a Deus. É que assim, gente, a gente tá toda empacotada aqui. Tá um friozinho só de uns 13 graus, não tá muito não, mas isso aqui é roupa leve ainda. Mas vamos lá na leitura. Colossenses 1, começando hoje. Que Deus abençoe, que possamos entender o que Ele deixou para nós através dos apóstolos de Cristo. Aonde que você tem que pôr mais a sua confiança é naquilo que os apóstolos escreveram, ok? Deus seja louvado. Eram homens íntegros, cheios de Espírito Santo. E deixou coisas maravilhosas para nós. Louvado seja Deus. Então aqui diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele sempre fazia questão de dizer, talvez essa palavra apóstolo foi colocado, mas ele podia falar servo de Cristo. Ele tinha prazer de ser servo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Ele tinha prazer, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Então, depois que ele viu o próprio Cristo, não teve mais como ele negar, ok? Deus seja louvado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, essa carta estava vindo da parte de Paulo e do irmão Timóteo, que era companheiro de pregação dele, e também companheiro nas cadeias, né? Paulo quase sempre estava preso. Mas vamos lá. Aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então, eu venho sempre falando nas minhas lives, da parte de Deus, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então, ele começa ali que ele é apóstolo de Jesus, ou servo de Jesus, ou missionário. Na realidade, a palavra mais correta seria missionário, né? Mas ele também é um apóstolo, porque o apóstolo também é missionário. Bastante coisa, mas vamos lá. Mas aqui, ó, ele sempre fala do Filho e do Pai, do Filho e do Pai, do Filho e do Pai. E essa é a nossa pregação. Nós falamos do Filho e do Pai, ok? Então aqui ele fala que ele é um missionário, um apóstolo de Jesus. E depois ele já vai aqui embaixo e fala graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então o apóstolo Paulo, ele sempre vai destacar o Filho e o Pai, o Filho e o Pai. Mas tem gente por aí dizendo que crê em Jesus, que crê em Yeshua, mas nega que tem o Pai e o Filho. É meio estranho, não é? Vamos continuar. É meio estranho. Mas vamos colocar nas mãos do eterno Deus. Porque eu não vou jogar a nova aliança fora porque alguém inventou uma doutrina nova. Deus seja louvado. Vamos lá. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Pai, Deus Filho. Deus Filho é Jesus. Por que ele é Deus? Porque ele é uma parte de Deus Pai.
Aleluia, vamos continuar? Porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos, em vista da esperança que vos está reservada nos céus, esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho. Ok? A nossa esperança está na verdade do Evangelho. Se você não ficar firme na verdade do Evangelho, você vai ficar sem esperança e vai se tornar uma pessoa até depressa. Deus tenha misericórdia de nós. Que chegou ante vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. É o que acontece entre vós desde o dia em que ouviste anunciar a graça de Deus e verdadeiramente conhecestes. Okay? Então o apóstolo Paulo, ele sempre vai falar do Pai e do Filho, ok? O apóstolo Paulo, ele sempre fala do Pai e do Filho. Mas tem gente que diz que só existe uma pessoa. Mas tem o Pai e o Filho. Mas ainda tem o Espírito Santo também. Mas por enquanto eu só estou falando do Pai e do Filho para ver se as pessoas pelo menos entendam isso. E tomara que elas entendam que também tem o Santo Espírito, porque eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas vamos lá. Versículo 6. Que chegou ante vós, assim como... isso aqui eu já li. Que fala, ouviste anunciar a graça de Deus verdadeiramente a conhecestes. Pela pregação de Epáfras, nosso muito amado companheiro no ministério, ele nos ajuda como fiel ministro de Cristo. Foi ele que nos informou do amor com que o Espírito vos anima. Agora já apareceu o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, ok? E tem até uma polêmica sobre o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, mas é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, gente. Entenda. Espírito do Pai e Espírito do Filho. E o Espírito Santo é o que está conosco na terra. E nós precisamos ter reverência. Me ajuda, Senhor. Jesus está perto de nós através do Espírito Santo. Vamos lá? Por isso também nós, desde o dia em que soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para vos conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual. Olha, gente, aqui também quando fala Deus, está falando daquele que o povo por aí hoje chama de Hashem, o Eterno. Na Bíblia de tradução do italiano vai estar sempre o Eterno, ok? Tem o Eterno, tem o Senhor também, tem Dio, que é Deus, mas também tem o Eterno na tradução italiana, do português que não usa muito essa palavra, o Eterno, mas na tradução italiana usa, ok? Mas na italiana também tem Deus, mas também tem o Eterno. Vamos lá? Versículo 7. Pela pregação de Epáfras, nosso muito amado, já falei dele, né? Um companheiro no ministério do apóstolo Paulo e de Timóteo. Fiel ministro de Cristo. Fiel. Significa que ele era obediente ao Evangelho de Cristo, ok? Foi ele que nos informou do amor com que o Espírito vos anima. Por isso também nós, desde o dia que o soubemos, não cessamos de orar por vós e pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua vontade perfeita, sabedoria e penetração espiritual. Ok? Para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
ok? Então, o ministério de Jesus e de Deus, ele está junto. Na realidade, o ministério de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, é junto, ok, gente? Sempre que aqui vai falar Deus, está falando do Deus de Israel, ok? Versículo 11. Para que, confortados em tudo pelo seu glorioso poder, tenhais a paciência de tudo suportar com longanimidade. Suportar, coisa que a gente precisa aprender, suportar com longanimidade. Essa palavra é ruim de falar. Longanimidade. Longânimo. Ok? Que Deus nos dê essa capacidade de ser longânimo. Sede contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Okay? Sedes contentes e agradecidos ao Pai, que vos fez digno de participar da herança dos santos na luz. Ao Pai. Ao Pai. O apóstolo Paulo não estava doido. Ele fala do Pai. E ele é judeu. O apóstolo Paulo é judeu. Mas ele creu no Messias de Nazaré. E ele fala do Filho e fala do Pai o tempo todo. O tempo todo. Só os de hoje que não quer mais falar isso. Mas o apóstolo Paulo, o maior evangelista judeu que houve na face da terra, se tratando de homens como nós, é o apóstolo Paulo. Vamos continuar. Gente, que eu saiba, o apóstolo Paulo, eu não sei se tem algum outro que sofreu tanto que ele sofreu por amor ao evangelho. Nunca ouvi falar que um outro foi apedrejado e Deus ressuscitou. Ok, vamos lá. Sedes contentes e agradecidos ao Pai, que fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Santos, sempre fala de santos, está falando da igreja, dos verdadeiros cristãos, é os santos, ok? Santo não é uma pessoa que nunca peca. Se você pensa assim, você está pensando errado. Santo é pessoas que foram separadas, inclusive lá do reino do lado de lá, eles chamam de santos também, porque santos é alguém que foi separado. Então nós fomos separados, nós somos santos, fomos separados para Cristo Jesus, ok? Ele nos arrancou do poder das trevas, olha aí falando, eu terminei de falar do reino do outro lado, aqui ó. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho muito amado. Filho, Pai, Filho, Pai. O tempo todo você vai ver isso na nova aliança, ok? No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus. Esse versículo é maravilhoso. Ele é a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, ok? O primogênito de toda a criação. Ninguém pode ver Deus. Ninguém nunca viu Deus. Nem mesmo os judeus, nem mesmo Moisés viu Deus. Nem mesmo Moisés viu Deus. Moisés teve que se esconder para a glória de Deus passar. Ok? Quando Deus falou com Moisés, falou através de uma árvore que queimava, mas não queimava. Mas aqui foi revelado que Jesus de Nazaré é a imagem de Deus. Do Deus que ninguém nunca viu. Jesus é a imagem dele. Você quer? Como é que Deus é? Pensa em Jesus. Porque a nossa limitação, nós não tem como a gente chegar na frente de Deus assim, que a gente seria fulminado. Ok? Então é através de Jesus, é através do Espírito Santo que nós temos fé e que nós podemos aproximar do Pai. Ok? Então ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ok? Então Deus é invisível. Aqui, quando fala primogênito da criação, é que antes do Senhor Jesus não tinha nada do que a gente possa ver hoje, assim, né? Então, tudo que foi feito, o Pai fez junto com o Filho.
ok? Então, antes da criação, tinha quem? Tinha o Filho e o Pai. E a criação já foi feita junto com o Filho e com o Pai. Ele já existia, ele veio em espírito, foi gerado no ventre de Maria e agora ele é Deus homem. Ele é Deus e ele é homem. Ele tem esse corpo humano lá na eternidade, lá no trono. Senhor Jesus de Nazaré, que ele está vindo, vai vindo buscar aquele que ama ele para levar para o paraíso. Louvado seja Deus. Mesmo que vi muita tribulação no mundo, não desista, Jesus está vindo para nos levar. Se a gente morrer antes, a gente vai encontrar com ele. Mas o que nós não podemos deixar é que a nossa fé caia nem desapareça por causa das dificuldades. Ele é conosco, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Ficam todos na Shalom, até qualquer hora. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Bíblia Diária Helena. Tem a página do Facebook também, Bíblia Diária Helena. Porque o meu objetivo aqui é só... No perfil do Facebook eu ainda posto algumas outras coisas. Mas na página Bíblia Diária Helena do Facebook é só Bíblia. Só leitura bíblica. Eu não gosto muito de perfil de Facebook, então siga a página. Eu tenho a página Bíblia Diária Helena. Siga ela. Ali só vai leitura bíblica, mais nada. Ok, ficam todos na Shalom até qualquer hora. Shalom, shalom.